pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. E hoje a gente vai ter uma aula bem curtinha, certo? Eu espero que sim. E a gente vai dar uma revisada sobre transitividade verbal. Devido ao assunto da aula anterior, que foi orações subordinadas e substantivas, nós vimos as classificações dessas orações e dentre elas as famosas orações subordinadas e substantivas objetivas, direta e indireta. Isso gerou uma certa dúvida e alguns alunos ligaram para mim, falaram no meu WhatsApp e disseram: professora, pelo amor de Deus, dê uma revisão, dê uma palhinha de transitividade verbal, porque eu não consegui entender. Então, lá vai transitividade verbal para a gente revisar. Até porque é um assunto bem constante de provas do Enem, de qualquer concurso público, e a gente precisa entender. Beleza? Bem, gente, para falar de transitividade verbal, a gente tem que entender o que são verbos. Se a gente sabe o que é verbo, certo? Que isso no terceiro ano do ensino médio é admissível um aluno não saber o que é um verbo. Verbo é a classe gramatical, é a palavra que indica uma ação, um estado, um fenômeno da natureza, certo? Então, falar, cantar, correr, sorrir, adoecer, nevar, trovejar, tudo isso são verbos. Só que esses verbos, eles entram numa categoria de uma classificação de verbos transitivos e intransitivos. Quando a gramática diz que um verbo ele é transitivo, é um verbo que ele precisa de um complemento, certo? E os verbos intransitivos, eles não precisam de complemento. Transitivos, vou dar um exemplo de um verbo que precisa de complemento. O verbo pedir. Quem pede, pede alguma coisa. Então, o verbo pedir é um verbo transitivo. O verbo morrer. Joana morreu. Depois de morrer, precisa de algum complemento? Não, porque esse verbo, quando ele não precisa de complemento, ele é um verbo intransitivo, certo? E existem também os verbos de ligação, que não fazem parte de nenhuma dessas categorias de transitivos e intransitivos. São os verbos ser, estar, permanecer, ficar, parecer, continuar, mas isso aí é um outro assunto. Vamos para os verbos transitivos e intransitivos. Entendido o que são verbos transitivos e intransitivos? Transitivos, eles precisam de complemento. Intransitivos, eles não precisam de complemento. Dentre esses transitivos, eu ainda posso classificá-los de três formas. Tem os verbos transitivos direto e tem os verbos transitivos indiretos. Os verbos transitivos diretos são aqueles que precisam de complemento sem necessitar o auxílio, ou seja, a ligação de uma preposição. Certo? Ele não vem atrelado a nenhuma preposição, os diretos. Então, quando eu digo assim, eu pedi ajuda, a palavra, depois do verbo pedir, a palavra ajuda não tem nenhuma preposição. Então, o verbo pedir, ele é transitivo direto. Ele precisa de um complemento sem o auxílio da preposição, certo? A preposição não vem anexada. Já os verbos transitivos indiretos são verbos que também precisam de um complemento, mas só que esse complemento é precedido de uma preposição. Quando eu digo eu necessito, quem necessita, necessita de alguma coisa. Então, esse de, que é uma preposição, obrigatoriamente ele vai estar depois do verbo. Então, eu digo que o meu verbo ele é transitivo indireto, certo? E tem ainda os verbos transitivos direto e indireto, certo? Se eu falar assim, o verbo entregar. Eu entreguei a carta ao meu pai. Então, quem entrega alguma coisa a alguém. Esse a alguém é uma preposição, porque esse a aí seria uma preposição de crase, certo? A minha mãe. Lógico que a gente vai ver depois a categoria, a classe, uma das categorias de crase, que a gente sabe que antes do pronome possessivo minha, o uso da crase não é obrigatória. Então, mas é uma crase, certo? Então, quando eu entrego alguma coisa, o verbo entregar aí, ele vem sem preposição. Eu entreguei a carta. Esse a não é preposição, esse a é um artigo. Então, quando eu digo eu entreguei a carta ao meu pai, esse ao já é a preposição. É para o meu pai. É para mais ó. Quando eu junto para mais ó, eu consigo obter a preposição ao, certo? Então, aí é o verbo transitivo direto e indireto. Lembrando que todo nome de complemento verbal, ele é chamado de objetos direto e indireto, certo? Ou direto e indireto ao mesmo tempo. Se for um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo.
Então, complementos verbais são os objetos, os complementos. É diferente de complementos de nomes, que são complementos nominais, certo? Então, complementos nominais é diferente de complementos verbais, tá certo? Complementos verbais são complementos de verbos. Outra coisa que é bem comum os alunos errarem e confundirem é porque existem as locuções adverbiais ou os advérbios que dão a impressão de que é um complemento, mas não é um complemento, é um modificador do verbo, certo? Um advérbio. Quando eu falo assim, eu comi muito, a palavra muito não é o complemento do verbo comer. Eu digo eu comi, eu almocei. Se eu falar eu almocei muito. A palavra muito está modificando o verbo almoçar ou o verbo comer, de intensidade. Então, é um advérbio de intensidade, certo? Pode ser um advérbio de tempo. Eu almocei ontem, certo? Eu almocei hoje. Então, eu almocei agora, advérbio de tempo. Então, isso não é um complemento verbal, porque o verbo almoçar, ele é um verbo intransitivo. Depois do verbo almoçar, depois do verbo comer, morrer, dormir, não precisa de complemento. Entendi? Fui muito rápida, deu para entender? Revisem o vídeo, façam as anotações e qualquer dúvida vocês mandem para mim e vêm para mim. E eu vou ver se na próxima aula também eu consigo dar uma revisão de complementos, de adjuntos, de locuções, para a gente estar dando uma relembrada em todo esse conteúdo, porque fica mais fácil resolver a atividade do livro, certo? Lembre de fazer a atividade do livro que eu passei para vocês da página 220 a 229 e na próxima aula eu vou também estar corrigindo com um quadro aqui do meu lado e eu vou estar corrigindo a atividade, quesito por quesito, e a gente vai resolver isso juntos, tá bom? Mandem pra mim, gente, porque é importante. Eu tô contabilizando pouquíssimos alunos dando retorno das atividades. E isso vai contar como ponto, vai contar como frequência ao Google Classroom quando vocês voltarem, que brevemente a gente já tá organizando tudo para vocês voltarem. E esse mês a gente tá em contagem regressiva para receber vocês o mês que vem, ou então quando a secretaria determinar pra gente. Mas, enquanto isso, a gente vai aguardando, vai esperando de forma bem ansiosa, porque eu já tô me sentindo já ofegante esperando esse dia para estar com vocês, tá bom? Queria ver o rostinho de vocês assim de perto, como eu tô vendo meu próprio rosto ali na câmera, que eu já tô enjoada dele, certo? Que vocês estejam bem, tenham uma boa semana, estudem, se motivem, porque agora as coisas estão clareando, certo? Obrigada pela atenção de vocês. Fiquem com Deus. Amo vocês. Beijo.